Pessoal, então vamos fazer agora a correção da semana 5 que eu passei para vocês. Então aqui eu passei um texto para vocês do Santos Dumont, o pai da aviação. Aqui era para vocês enumerarem as frases abaixo seguindo a ordem lógica dos acontecimentos. Então, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro foi que ele nasceu no Brasil. O que aconteceu em segundo é que ele foi educado em Paris. O que aconteceu em terceiro é que ele fez o seu primeiro balão, subir em 1898. Em quarto, ele começou a construção de dirigíveis, logo depois, do seu primeiro balão, que o seu primeiro balão subiu. 5. Ele venceu uma corrida, no ar em Paris e ganhou fama internacional e fez fama internacional. 6. Pediu a Louis Cartier for a special timepiece, ou seja, ele pediu para ele um relógio, mas um relógio de pulso. 7. Ele construiu o seu 14 bis em 1906. 8. Ele desenhou um monoplano, chamado Demoiselle. 9. Ele ficou doente com esclerose múltipla. 10. Ele se aposentou de voar. 11. Ele retornou ao Brasil. 12. Ele se suicidou. Continuando, encontre no quadro as expressões do tempo que correspondem às perguntas. Então, o Santos Dumont nasceu em 1893. Quando ele morreu? Ele morreu em 1932. Quando o Santos Dumont fez seu primeiro balão subir, em 1898. Quando ele começou a construção de dirigíveis? Logo depois, soon after. Então, logo depois, que ele fez o seu primeiro balão subir. Quando Santos Dumont construiu o seu 14 bis? Em 1906. Quando ele venceu uma corrida, no ar de Paris e ganhou fama internacional? Em 1901. A letra F já estava feita para vocês. Quando Santos Dumont se aposentou de voar? Depois que ele ficou doente, Quando ele ficou doente? Em 1910. Quando ele retornou ao Brasil? Era essa que estava faltando no quadro, então completem, em 1916. Então, complete as frases abaixo na forma afirmativa do passado simples. Então, Santos Dumont built, passado irregular, Ele é irregular, então tem que olhar na segunda coluna da tabela, fica Santos Dumont built. Ele foi para a França, he to go. O go também é irregular, tem que olhar na segunda coluna da tabela dos verbos irregulares. Então vira went, he went. Então, o aviador retornou ao Brasil em 1916. The aviator return é um verbo regular, então é só acrescentar ed no final. Então, the aviator returned. Coloca os verbos entre parênteses no simple past. See é ver, Então, ele é irregular, segunda coluna, só. Eu vi quando policial. Stop, ele é regular. Era para acrescentar só ed. Então, por que eu acrescentei 2 P's? Porque quando eu tenho monossílabo dissílabos, com a última sílaba, mais forte e terminou em consoante, vogal, consoante, P é consoante, O vogal, T consoante, eu dobro a última letra e acrescento ed. And ask
é regular, acrescentei a D. He is for his driver license. Então, eu vi quando o policial parou e pediu para ele a carteira, né? A carteira de motorista. Why? Gente, é uma pergunta. Se é uma pergunta aqui, eu tenho que colocar o did no início. Why did you laugh? Por que aqui eu não mudei? Porque quando eu tenho did, eu não mudo. Então, olha só. Por que você riu? Então, é uma frase, uma oração, certo? Uma frasezinha aqui, um verbo. Quando eu chego no segundo, o segundo não se encaixa com did. Então, eu tenho que passar ele pro passado. Então, sei, passado de sei, certo? Então, por que você riu quando ele disse seu nome, tá? Então, passamos para a letra C. Last night, a plane crashed. Crash, verbo regular, acrescenta D. In Tibet, 211 people died. Ó, terminou em E, eu só acrescento a letra D, ok? Então, ontem à noite, um avião bateu no Tibete, né? Caiu no Tibete, 211 pessoas morreram. The film was so boring. Por que eu usei was e não were? Porque the film, se eu for trocar por um pronome, eu troco pelo pronome it. E com it eu uso was, não were. Então, fall é um verbo irregular, tenho que olhar na segunda coluna da tabela, vira fell. Então, o filme era tão chato que eu dormi. When I wake up. Wake up é levantar. Então, vocês vão passar... A única coisa que vocês vão passar para o passado aqui é o wake, é o verbo. Gente, é um verbo irregular, segunda coluna da tabela, woke. Então, quando eu acordei esta manhã, no, irregular também, segunda coluna da tabela, knew. Eu sabia sobre sua morte. Eu soube sobre sua morte, né? Bob, se, passado de si, só, verbo irregular, segunda coluna da tabela. Eu vi aquele filme antes de ontem, então the day before yesterday. My mother tell me a beautiful story last night. Então, tell, segunda coluna da tabela, told. Então, minha mãe me contou uma bela história, uma bonita história na noite passada. We gave, gave, segunda coluna da tabela, a nice present to Mr. Swan yesterday. Nós demos um belo presente ao Sr. Swan ontem. My friend came, passado de came, segunda coluna da tabela, from Holland 2 months ago. Então, olha só, essa palavrinha está errada, tá? Então, é TWO, 2 meses atrás. Então, meu amigo veio para Holland 2 meses atrás. 4 years ago, nobody were. Were, gente, é usar. Também é irregular, segunda coluna da tabela, were. Então, 40 anos atrás, ninguém usava, né, roupas sintéticas. The streets were. Por que agora were não was? Porque as ruas, se eu trocar por um pronome, são elas. Elas em inglês, they were. Então, as ruas estavam mais calmas e menos violentas alguns anos atrás. A Brazilian swimmer break a swimming record some days ago. Break, passado de break, é broke, segunda coluna da tabela. Então, um nadador brasileiro quebrou um recorde de natação, né, alguns dias atrás. Forme questões no Simple Past. Então, olha só, pessoal, para eu fazer uma pergunta no Simple Past, eu tenho que usar did. E toda vez que eu uso did,
o meu verbo não está no passado, tá? Então, continue igual. Então, eu coloquei did, they, né, meu sujeito, o verbo e o restante da frase, us. Did they remember us? Eles se lembram de nós? Tom with N stay. Tom com N ficam? Então, não. Então, eu coloco did no início, Tom, que é meu sujeito, stay, meu verbo, with N, o restante da frase. Mesma coisa aqui. Did we, meu sujeito, we, nós, stay, ficar com uma família. Então, nós ficamos com uma família? Então, vamos lá. You in the garden work. Então, vai ficar did you work in the garden? We in the park wait. Did we wait in the park? Did his head ache? Did the policeman arrest the thief? Did they count their pens? Did Sally hurry to school? Did she pronounce the word? Na número 6, vocês vão formar frases negativas. Para eu fazer a negativa com uma frase no passado simples, pessoal, é bem simples também. É só eu usar o did mais o not. Ou então a junção de did mais not, que é didn't. Então, she didn't look happy. Então, olha só, eu coloquei didn't antes do meu verbo. E o meu verbo não pode estar no passado, ok? Porque eu já tenho didn't ali. Mesma coisa. You didn't visit the castle. Então, you didn't visit antes do meu verbo. E o verbo não pode estar no passado. Então, she home walk. She didn't walk home. Didn't antes do verbo. She didn't watch the match. Didn't antes do meu verbo. We didn't clean our rooms. Didn't antes do meu verbo. You didn't pack your bag. Didn't antes do meu verbo. We didn't drink tea. Didn't antes do verbo. The cat didn't chase the mouse. Didn't antes do verbo. E lembrando que o verbo não pode estar no passado. Então, se você fez alguma alteração nele, se você colocou ele no passado, se ele for um verbo irregular, que estava na segunda coluna da tabela, ele passa para a primeira, né? Nesse caso. Se você colocou o ED, você tira o ED. Se você colocou apenas o D, tira o D. Então, he didn't embarrass his father. E a última, the children didn't respect their teacher. Ok?